E aí pessoal, vamos aqui ler Harry Potter e o Cálice de Fogo, capítulo 22. A tarefa inesperada. Potter, Weasley, querem prestar atenção? A voz irritada da professora McGonagall estalou como um chicote pela aula de transfiguração de quinta-feira. Os dois garotos levaram um susto e ergueram a cabeça. A aula chegava ao fim. Eles tinham terminado a tarefa dada. As galinhas da Guiné, que tentavam transformar em porquinhos da Índia, já estavam trancadas em uma grande gaiola sobre a escrivaninha da professora. O porquinho da Índia de Neville ainda conservava as penas. Tinham copiado do quadro negro Dever de Casa. Descreva com exemplos como os feitiços de transfiguração devem ser adaptados ao se fazerem trocas cruzadas entre espécies. A sineta devia tocar a qualquer momento, e Harry e Rony, que andavam travando uma luta de espadas com umas varinhas falsas de Fred e George no fundo da sala, ergueram a cabeça. Rony agora segurando um papagaio de lata e Harry um haddock de borracha. Agora que Potter e Weasley tiveram a bondade de parar com as criancices, disse a professora, lançando um olhar feio aos dois no momento em que a cabeça do haddock de Harry se pendurou para o lado e caiu silenciosamente no chão. O bico do papagaio de Rony se partira momentos antes. Tenho um aviso para dar a todos. O baile de inverno está próximo. É uma tradição do torneio Tribruxo e uma oportunidade para convivermos socialmente com os nossos hóspedes estrangeiros. Agora, o baile só será franqueado aos alunos do quarto ano em diante, embora vocês possam convidar um aluno mais novo se quiserem. Lila Brown deixou escapar uma risadinha aguda. Parvati Patil deu-lhe uma cutucada nas costelas com força, o rosto contraindo-se furiosamente, enquanto ela também lutava para não rir, feito boba. As duas viraram a cabeça para olhar Harry. A professora fingiu não vê-las, o que Harry achou que era uma nítida injustiça, pois acabara de chamar a atenção dele e de Rony. O traje é a rigor, continuou a professora, e o baile, no salão principal, começará às 8 horas e terminará à meia-noite, no dia de Natal. Então, a professora McGonagall olhou deliberadamente para a turma. O baile de inverno, naturalmente, é uma oportunidade para todos nós, para nos soltarmos, disse ela em tom de desaprovação. Lila deu mais risadinhas que nunca, tampando a boca com a mão para abafar o som. Dessa vez, Harry pôde entender qual era a graça. A professora McGonagall, com os cabelos presos, não tinha jeito de que algum dia fosse se soltar em nenhum sentido. Oi, Ana, não tá atrasada não, acabou de começar, acho que eu não li, eu tô na segunda página ainda. Tava me embaralhando toda pra ler. Você tá vendo esse daqui, ó? Esse daqui é meu cobertor de galáxia, entendeu? Eu estou com frio, por quê? Porque tá ventando pra caralho aqui dentro do quarto. Daqui a pouco vocês vão ver a cortina batendo ali na janela. Mas isso não significa, continuou ela, que vamos relaxar os padrões de comportamento que se espera dos alunos de Hogwarts. Ficarei seriamente aborrecida se, de alguma maneira, um aluno da Grifinória envergonhar a escola. A sineta tocou e ouviram-se os costumeiros ruídos de gente guardando material nas mochilas e atirando-as por cima dos ombros. A professora chamou, sobrepondo-se ao barulho geral. Potter, uma palavrinha, por favor. Olha, gente, chegou aqui, que bonitinho. Um potinho, cheio de coisinhas para comer. Oi, Lilian. Tudo bom? Eu não tomei café ainda, tá, gente? Tipo, 3 horas da tarde, a pessoa não tomou café da manhã ainda. Então eu vou comer aqui e ler com vocês. Supondo que fosse alguma coisa relacionada com o Haddock de borracha decapitado, Harry dirigiu-se com ar de desânimo à escrivaninha da professora. A professora McGonagall esperou até o resto da turma sair e então disse: Potter, os campeões e seus pares... Que pares? Perguntou Harry. A professora olhou desconfiada para o garoto, como se achasse que ele estava querendo ser engraçado. Os pares para o baile de inverno, Potter, explicou ela com frieza. Os pares de dança. As entranhas de Harry pareceram se enroscar e murchar. Pares de dança? Ele sentiu que estava corando. Eu não danço, disse depressa. Ah, dança sim, senhor, disse a professora irritada. É o que estou lhe dizendo. Tradicionalmente, os campeões abrem o baile com seus pares. Mas tá tão gostoso. Delícia.
Harry teve uma súbita visão de si mesmo, de casaco e cartola, acompanhado por uma garota com aquele tipo de vestido de babadinhos que a tia Petúnia sempre usava nas festas de negócio do tio Walter. Eu não vou dançar. É a tradição, disse a professora Minerva com firmeza. Você é um dos campeões de Hogwarts e vai fazer o que se espera de você como representante da sua escola. Portanto, providencie um par, Potter. Mas eu não... Você me ouviu, Potter? Disse ela em tom de quem encerra a conversa. Há uma semana, Harry teria dito que arranjar um par para dançar era moleza, se comparado a enfrentar um rábio-córneo húngaro. Mas agora que cumprir aquela tarefa e se confrontava com a perspectiva de convidar uma garota para o baile, ele achou que preferia enfrentar mais uma rodada com o dragão. Olha a crocância. Harry nunca vira tanta gente inscrever os nomes para passar o Natal em Hogwarts. Ele sempre se inscrevia, naturalmente, porque sua alternativa, em geral, era regressar à Rua dos Alfeneiros. Mas até agora, ele sempre fora a minoria. Este ano, porém, todo mundo do quarto ano para cima parecia querer ficar, e todos pareciam a Harry obcecados pelo tal baile. Ou, pelo menos, todas as garotas estavam. E era espantoso quantas garotas Hogwarts de repente parecia abrigar. Ele nunca reparara muito bem nisso. Garotas que davam risadinhas e cochichavam pelos corredores, garotas que riam alto quando os garotos passavam por elas, garotas que comparavam informações excitadas sobre o que iam usar na noite de Natal. Por que elas têm que andar em bandos? Perguntou Harry a Rony, quando uma dúzia de garotas passou por eles, rindo e olhando para Harry. Como é que você vai encontrar uma sozinha para se convidar? Que tal lançar uma? Sugeriu Rony. Já tem ideia de quem é que você vai tentar convidar? Harry não respondeu. Sabia perfeitamente quem é que ele gostaria de convidar, mas arranjar coragem para fazê-lo era outra conversa. Todo mundo sabe que ele queria convidar, né? Tadinho. Cho era um ano mais velha do que ele. Era muito bonita. Era uma jogadora de quadribol e também muito popular. Rony parecia saber o que se passava na cabeça de Harry. Escuta, você não vai ter nenhuma dificuldade. Você é o campeão. Acabou de derrotar o Rabicorn húngaro. Aposto como elas vão fazer fila para ir com você. Em homenagem à amizade recém-remendada entre os dois, Rony procurou deixar um mínimo absoluto de amargura transparecer em sua voz. Além disso, para sua surpresa, Harry descobriu que o amigo tinha razão. Uma terceiranista da Lufa-Lufa de cabelos crespos, com quem Harry jamais falara na vida, convidou-o para ir ao baile com ela, logo no dia seguinte. Ele ficou tão surpreso que respondeu não antes mesmo de parar para refletir sobre o convite. A garota se afastou, parecendo bem magoada, e Harry teve que aturar as piadas de Dino Simas e Rony sobre ela durante toda a aula de história da magia. No dia seguinte, mais duas garotas o convidaram, uma do segundo ano e, para seu horror, uma do quinto ano que parecia ser capaz de nocauteá-lo se ele recusasse. Ela era bem jeitosa, disse Rony, querendo ser justo, depois que parou de dar risadas. Ela era bem uns 30 centímetros mais alta que eu, disse Harry ainda nervoso. Imagina com que cara eu ia ficar tentando dançar com ela. As palavras de Hermione a respeito de Krum não paravam de lhe voltar à lembrança. Elas só gostam dele porque ele é famoso. Harry duvidava muito que as garotas que até então o haviam convidado para ser seu par iriam querer acompanhá-lo ao baile se ele não fosse campeão da escola. Depois se perguntou se isso o incomodaria se fosse Cho que o convidasse. Mas de modo geral, Harry teve que admitir que, mesmo com a perspectiva constrangedora de abrir o baile dali a uns dias, a vida decididamente melhorara desde que ele cumprira a primeira tarefa. Não atraía mais tantos comentários desagradáveis no corredor, no que ele suspeitava que havia
dedo de Cedrico. Tinha a impressão de que o campeão talvez tivesse dito ao pessoal da Lufa-Lufa para deixar Harry em paz, em gratidão pela dica que recebera sobre os dragões. Parecia haver menos apoio Cedrico Diggory pela escola também. Draco Malfoy, naturalmente, continuava a citar o artigo de Rita Skeeter para ele sempre que encontrava oportunidade, mas cada dia arrancava menos risadas. E só para melhorar a sensação de bem-estar de Harry, não aparecera história alguma sobre Hagrid no Profeta Diário. Ela não parecia muito interessada em criaturas mágicas para lhe dizer a verdade, contou Hagrid, quando Harry, Ron e Hermione lhe perguntaram como correra sua entrevista com a jornalista na última aula de trato das criaturas mágicas do trimestre. Para grande alívio dos garotos, Hagrid desistira do contato direto com os explosivos, e os alunos tinham simplesmente se abrigado nos fundos da cabana, sentados a uma mesa de cavalete para preparar uma seleção fresca de alimentos com os quais tentar os bichos. Ela só queria que eu falasse sobre você, Harry, continuou Hagrid em voz baixa. Bem, eu contei que somos amigos desde que fui buscá-lo na casa dos Dursley. Nunca teve que ralhar com ele. Em 4 anos, ela perguntou. Nunca fez bagunça na sua aula? Eu disse que não, e parece que ela não gostou nem um pouco da resposta. Acho que queria que eu dissesse que você era uma dor de cabeça, Harry. Claro que queria, disse Harry, atirando pedaços de fígado de dragão numa grande tigela de metal e apanhando a faca para continuar a cortar. Ela não pode continuar a escrever que sou um heróizinho trágico, vai acabar ficando chato. Ela quer um novo ângulo, comentou Rony sensatamente enquanto descascava ovos de salamandra. Queria que você dissesse que Harry era um delinquente doidão. Mas ele não é, exclamou Hagrid, parecendo sinceramente chocado. A Rita devia ter entrevistado Snape, disse Harry sério. Ele teria dado o serviço completo sobre mim, sem pestanejar. Potter tem transgredido limites desde que chegou a essa escola. Ele disse isso, foi? Perguntou Hagrid enquanto Rony e Hermione davam risadas. Você pode ter atropelado algumas regras, Harry, mas sinceramente você é um bom menino, não é? Obrigado, Hagrid, disse Harry rindo. Você vai a esse tal baile no dia de Natal, Hagrid? Perguntou Rony. Pensei em dar uma passada lá, respondeu ele com impaciência. Vai ser legal, acho. Você vai abrir o baile, não é, Harry? Quem é que você vai levar? Hum. Por enquanto, ninguém, respondeu o garoto, sentindo que estava corando. Hagrid não insistiu no assunto. Às vezes eu me assusto que o negócio brilha ali embaixo, eu acho que é alguma mensagem de vocês no chat. Eu fico olhando toda hora, achando que é alguém falando alguma coisa. Doidinha. A última semana do trimestre foi ficando cada vez mais animada à medida que os dias passavam. Corriam boatos sobre o baile de inverno por todo lado. Embora Harry não acreditasse nem na metade. Por exemplo, que Dumbledore comprara 800 barris de quentão de Madame Rosmerta. Mas parecia ser verdade que ele contratara as esquisitonas. Exatamente quem ou o que eram as esquisitonas o garoto não sabia, pois nunca tivera acesso à rádio bruxa, mas deduzia pela excitação gerada nos garotos que havia crescido ouvindo a RRB, Rede Radiofônica dos Bruxos, que era um famoso grupo musical. Alguns professores, como o nanico professor Flitwick, desistiram de tentar ensinar aos garotos alguma coisa quando suas cabecinhas estavam tão visivelmente longe dali. Ele os deixou fazerem jogos durante a aula de quarta-feira, e passou a maior parte do tempo conversando com Harry sobre maneiras de aperfeiçoar o feitiço convocatório que ele usara durante a primeira tarefa do torneio tribruxo. Outros professores não foram tão generosos. Nada poderia jamais desviar o professor Binns, por exemplo. Continuou a dar às revoltas dos duendes. Como Binns não permitira sequer que a própria morte o impedisse de continuar ensinando, os garotos supunham que uma bobaginha feita no Natal não fosse perturbá-lo. Era espantoso como o professor conseguia fazer até as revoltas mais sangrentas e encarniçadas parecerem tão tediosas quanto o relatório de Percy sobre os fundos dos caldeirões.
Os professores, McGonagall e Moody, também fizeram os garotos trabalhar até o último segundo de aula. E quanto a Snape, seria mais fácil ele adotar Harry do que deixar seus alunos fazerem jogos durante a aula. Contemplando a turma com um ar malvado, informou-a de que aplicaria um teste sobre antídotos a venenos na última aula do trimestre. Perverso é o que ele é, disse Rony com amargura aquela noite na sala comunal da Grifinória. Dar um teste no último dia e estragar o finalzinho do trimestre com um monte de revisões. Mas não se pode dizer que você esteja se matando de estudar, não é? Comentou Hermione, olhando para os garotos por cima dos seus apontamentos sobre poções. Rony estava entretido construindo um castelo de cartas com um baralho de snap explosivo. Um passatempo muito mais interessante do que o que se faz com o baralho dos trouxas, dada a possibilidade da coisa toda explodir a qualquer instante. É Natal, Hermione, disse Harry cheio de preguiça. O garoto estava relendo Voando com os Canos, pela 10ª vez, numa poltrona ao lado da lareira. Hermione lhe lançou também um olhar severo. Pensei que você estaria fazendo alguma coisa construtiva, Harry, mesmo que não queira aprender os antídotos. Como que? Perguntou Harry enquanto acompanhava Joe Jenkins dos Cannons rebater violentamente um balaço contra o artilheiro de Bellicastle Bats. Aquele ovo, sibilou Hermione. Ah, vai, Hermione, tenho até o dia 24 de fevereiro, respondeu o garoto. Harry guardara o ovo de ouro em seu malão no dormitório e não o abrira desde a festa de comemoração da primeira tarefa. Afinal, ainda faltam 2 meses até que lhes exigissem o significado daquele grito de agouro. Mas pode levar semanas para você conseguir chegar a uma conclusão. Você vai parecer um perfeito idiota se os outros campeões souberem a resposta para a próxima tarefa e você não. Deixe ele em paz, Mione. Ele conquistou o direito de tirar uma folga, disse Rony enquanto colocava as 2 últimas cartas no topo do castelo e a coisa toda explodia, chamuscando suas sobrancelhas. Ficou legal, Rony. Vai combinar bem com suas vestes a rigor. Ah, isso vai. Eram Fred e George. Ai, meu fone tá saindo ouvindo sozinho. Sentaram-se à mesa com os 3 garotos enquanto Rony apalpava o rosto para avaliar o estrago. Rony, podemos pedir Pichitinho emprestado? Perguntou George. Não, ele está de folga entregando uma carta. Ele está fora entregando uma carta. Por quê? Porque George quer convidar sua coruja para ir ao baile, disse Fred sarcasticamente. Porque nós gostaríamos de mandar uma carta, seu panacão, disse George. Para quem é que você tanto escreve, hein? Perguntou Rony. Não mete o nariz, Rony, ou vou queimar ele para você também, disse Fred, acenando a varinha num gesto de ameaça. Então, vocês já arranjaram um par pro baile? Não, respondeu Rony. Então é melhor andarem depressa, companheiros, ou todas as garotas legais vão estar ocupadas, disse Fred. Com quem é que vocês vão, então? Angelina, disse Fred prontamente, sem o menor constrangimento. Quê? Disse Rony espantado. Você já a convidou? Bem lembrado, disse Fred, e virando a cabeça gritou para o outro extremo da sala comunal. Oi, Angelina! Angelina, que estava conversando com Alice Spinnet perto da lareira, olhou para o garoto. Que foi? Perguntou em resposta. Quer ir ao baile comigo? Angelina lançou um olhar a Fred como se o avaliasse. Tudo bem, disse ela e tornou a se virar para Alice para retomar a conversa com um sorrisinho no rosto. Pronto, disse Fred a Harry e Rony. Moleza. Levantou-se então, se espreguiçou e disse. É melhor usarmos uma coruja da escola então, George. Vamos. Os 2 saíram. Rony parou de apalpar as sobrancelhas e olhou para Harry por cima dos restos fumegantes do seu castelo de cartas. A gente devia começar a se mexer, sabe? Convidar alguém. Ele tem razão. Não queremos acabar com um par de trasgos. Hermione deixou escapar uma exclamação de indignação. Com licença? Um par do quê? Bom, sabe, respondeu Rony encolhendo os ombros. Eu prefiro ir sozinho do que com Heloísa Medium, digamos. A acne dela melhorou a beça ultimamente, e ela é bem legal. Tem o nariz fora de esquadro. Ah, entendo, disse Hermione encrespando. Então, basicamente, você vai levar a garota mais bonita que aceitar você, mesmo que ela seja completamente intragável? É por aí, disse Rony. Eu vou dormir, retorquiu Hermione e saiu num repelão em direção à escada para o dormitório das garotas, sem dizer mais nada.
Os funcionários de Hogwarts, demonstrando um constante interesse em impressionar os visitantes de Beauxbatons e Durmstrang, pareciam decididos a mostrar o castelo em sua melhor forma neste Natal. Quando armaram as decorações, Harry reparou que eram as mais fantásticas que ele já vira no interior da escola. Pingentes de gelo perene tinham sido presos nos balaústres da escadaria de mármore. As 12 árvores de Natal, que sempre eram montadas no salão principal, estavam enfeitadas com tudo, desde frutinhas vermelhas luminosas até corujas douradas vivas que piavam. E as armaduras tinham sido enfeitiçadas para cantar canções tradicionais de Natal quando alguém passasse por elas. Era impressionante ouvir O Vinde Adoremos cantado por um elmo vazio que só sabia metade da letra. Várias vezes Filch, o zelador, teve que retirar pirraças de dentro da armadura, onde ele pegara a mania de se esconder, preenchendo as lacunas das canções com palavras de sua própria invenção, todas muito grosseiras. E Harry ainda não convidara Cho para o baile. Ele e Rony estavam ficando muito nervosos agora, embora Harry lembrasse que o amigo pareceria muito menos idiota sem um par do que ele. Harry teria que abrir o baile com os outros campeões. Imagino que sempre tenha murta que geme, disse Harry desanimado, referindo-se ao fantasma que assombrava o banheiro das garotas no segundo andar. Harry, a gente só tem que cerrar os dentes e mandar ver, disse Rony na sexta-feira pela manhã, num tom que sugeria que os dois estavam planejando tomar de assalto uma fortaleza inexpugnável, quer dizer. Quando voltarmos ao salão comunal hoje à noite, teremos arranjado 2 pares, topa? Ok, disse Harry. Mas todas as vezes que ele viu Cho naquele dia, no intervalo das aulas depois do almoço e uma vez a caminho da aula de História da Magia, ela estava cercada de amigas. Será que a garota nunca ia a lugar algum sozinha? Será que ele talvez pudesse surpreendê-la quando estivesse entrando no banheiro? Mas não, parecia até que ele entrava ali também com um séquito de 4 ou 5 colegas. Contudo, se ele não a convidasse logo, quando fizesse, ela já teria sido convidada por outro. Tem razão. Ai, coceira. Harry achou difícil se concentrar no teste de Snape sobre antídotos e, em consequência, esqueceu de acrescentar um ingrediente básico, o benzoar, o que significou que recebeu uma nota baixa. Mas ele não se incomodou, estava ocupado demais, reunindo coragem para o que pretendia fazer. Quando a sineta tocou, ele agarrou a mochila e correu para a porta da masmorra. Encontro vocês na hora do jantar, disse a Rony e Hermione e saiu correndo escada acima. Teria que pedir a Cho uma palavrinha em particular, só isso. Assim, saiu apressado pelos corredores apinhados procurando a garota e encontrou-a mais cedo do que esperava, saindo da aula de defesa contra as artes das trevas. Cho, posso dar uma palavrinha com você? Dadinhas deviam ser proibidas por lei, pensou Harry furioso, quando as garotas à volta de Cho começaram a rir. Mas ela não, respondeu. Ok, e o acompanhou até ficarem fora do alcance dos ouvidos das colegas. Harry virou-se para olhá-la e seu estômago afundou de um jeito esquisito, como se ele tivesse descido 2 degraus de uma vez, sem querer. Começou ele. Não podia convidá-la. Não podia, mas tinha que convidá-la. Cho ficou parada ali com uma expressão intrigada olhando para ele. As palavras saíram antes que Harry conseguisse tirar a língua do caminho. Quer ir ao baile comigo? Tudo junto. Desculpe, não ouvi, disse Cho. Você quer ir ao baile comigo? Disse Harry, porque tinha que ficar vermelho justamente agora. Por quê? Ah, exclamou Cho, corando também. Ah, Harry, sinceramente sinto muito. E seu rosto parecia confirmar isso. Eu já disse que iria com outro garoto. Ah, disse Harry. Era estranho. Um momento antes, suas entranhas estavam revirando como cobras, mas de repente ele parecia não ter mais entranhas. Oh, God, tadinho. Ah, ok, não faz mal. Sinto muito mesmo, repetiu a garota. Tudo bem. Eles ficaram ali parados se olhando, então Cho disse, bom,
É, disse ele. Então tchau, disse a garota ainda muito vermelha, e se afastou. Harry chamou-a antes que pudesse se conter. Com quem é que você vai? Ah, Cedrico. Cedrico Diggory. Ah, certo. As entranhas dele tinham voltado ao lugar. Pareciam ter se enchido de chumbo durante a ausência. Esquecendo-se completamente do jantar, ele subiu devagarinho a escada para a torre da Grifinória. A voz de Cho ecoava em seus ouvidos a cada passo. Cedrico. Cedrico Diggory. Harry tinha até começado a gostar de Cedrico. Se dispusera a esquecer o fato de que o garoto o derrotara no quadribol, e era bonito e popular, e era praticamente o campeão favorito da escola. Agora, de repente, ele se dava conta de que Cedrico era, na realidade, um garoto bonito e inútil, que não tinha cérebro suficiente para encher um oveiro. Luzes encantadas, disse secamente a mulher gorda, a senha fora trocada na véspera. Com certeza, meu querido. Chiureou ela, acertando a faixa de lantejoulas nos cabelos ao girar para a frente para admitir o garoto. Ao entrar na sala comunal, Harry correu os olhos pelo aposento e, para sua surpresa, viu Rony sentado, de rosto branco, num canto distante. Ginny estava ao seu lado conversando, aparentemente numa voz baixa de quem consola. O que aconteceu, Rony? Perguntou Harry, se juntando aos dois. Rony ergueu os olhos para Harry, uma expressão de horror no rosto. Por que fiz aquilo? Perguntou ele enlouquecido. Não sei o que me obrigou a fazer aquilo. O quê? Ele convidou Flair Delacour para ir ao baile, disse Gina. Parecia que estava fazendo força para não rir, mas continuou a dar palmadinhas no braço de Rony, demonstrando sua solidariedade. Você o quê? Não sei o que me obrigou a fazer aquilo, exclamou Rony outra vez. Quem é que eu estava fingindo que era? Havia gente a toda a volta, fiquei maluco, todo mundo olhando. Eu estava passando por ela no saguão de entrada. Claire estava parada, conversando com Diggory, e uma coisa parece que se apoderou de mim, e convidei. Rony gemeu e enterrou o rosto nas mãos. Ele não parava de falar, embora fosse difícil distinguir o que dizia. A garota olhou para mim como se eu fosse um verme ou coisa parecida. Nem me respondeu. Então, não sei, parece que recuperei o juízo e me mandei dali. Ela é parte vila, disse Harry. Você tinha razão, a avó dela era vila. Não foi sua culpa. Aposto como você passou na hora em que ela estava jogando charme para Diggory e você foi atingido. Mas ela está perdendo tempo, ele vai levar a Cho. Rony levantou a cabeça. Eu acabei de convidá-la para ir comigo. Não. Eu acabei de convidá-la para ir comigo, disse Harry sem emoção, e ela me contou. Gina de repente parara de sorrir. Isso é uma piração, disse Rony. Somos os únicos que não tem ninguém. Bem, tirando o Neville. Ei, adivinha quem ele convidou? Mione. Que? Exclamou Harry, completamente distraído pela surpreendente notícia. É, eu sei, disse Rony, um pouco de cor voltando ao seu rosto, quando ele começou a rir. Neville me contou depois da aula de poções. Disse que ela sempre foi muito legal, que o ajudava nos estudos. Mas Mione falou que já estava indo com alguém. Ah, como se fosse. Ela só não queria ir com o Neville. Quero dizer, quem iria querer? Não, disse Dina aborrecida, não ria. Naquele instante, Hermione vinha passando pelo buraco do retrato. Por que vocês dois não foram jantar? Perguntou ela, vindo se reunir ao grupo. Porque, parem de rir vocês dois, porque as garotas que eles convidaram acabaram de recusar o convite, disse Dina. Isso fez os dois calarem a boca. Obrigado, Gina, disse Rony azedo. Todas as confundiu as palavras aqui, calma aí. Todas as garotas bonitas já estão ocupadas, Rony? Perguntou Hermione com um ar superior. A Heloísa Midden está começando a parecer bem bonita agora, não está, não? Bem, tenho certeza de que vocês vão encontrar em algum lugar alguém que queira vocês. Mas Rony estava encarando Hermione como se de repente a visse sob uma luz totalmente nova. Hermione, Neville tem razão. Você é uma garota. Bem observado, respondeu ela com azedume. Então, você poderia acompanhar um de nós. Não, não poderia, retorquiu Hermione. Ah, vai, disse ele impacientemente. Não, impaciente. Precisamos de pares, vamos fazer um papel realmente idiota se não tivermos nenhum. Todos os outros têm. Não posso ir com vocês, disse Hermione agora corando, porque já estou indo com uma pessoa. Não, não está, disse Rony. Você só disse isso para se livrar de Neville. Ah, foi? Os olhos de Hermione faiscaram perigosamente. Só porque você levou 3 anos para reparar, Rony, não significa que mais ninguém tenha percebido que eu sou uma garota.
Rony arregalou os olhos para ela, depois tornou a sorrir. Ok, sabemos que você é uma garota. Satisfeita? Você vai com a gente agora? Eu já falei, disse Hermione muito zangada. Estou indo com outra pessoa. E saiu decidida em direção à escada para o dormitório das garotas. Ela está mentindo, sentenciou Rony, acompanhando-a com o olhar. Não está não, disse Gina baixinho. Quem é a pessoa então? Não vou dizer, não é da sua conta. Certo, disse ele, que parecia ofendidíssimo. Essa história está ficando idiota, Gina. Você pode ir com Harry e eu vou... Não posso, respondeu Gina, e ela ficou vermelha também. Estou indo com Neville. Ele me convidou quando Hermione disse não, e eu achei, bem, de outro jeito eu não poderia ir. Não estou no quarto ano. Ela parecia infelicíssima. Acho que vou descer para jantar. E dizendo isso, se levantou e saiu pelo buraco do retrato de cabeça baixa. Rony ficou olhando abobado para Harry. O que será que deu nelas? Perguntou. Mas Harry acabara de ver Parvati e Lilá entrando pelo buraco do retrato. Chegara a hora de tomar atitudes drásticas. Espera aqui, disse ele a Rony. Se levantou, saiu numa linha reta até Parvati e disse. Parvati, quer ir ao baile comigo? Parvati teve um acesso de risinhos. Harry esperou que ela terminasse, os dedos cruzados dentro do bolso das vestes. Tudo bem, disse por fim a garota corando furiosamente. Obrigado, disse Harry aliviado. Lilá, você quer ir com o Rony? Ela vai com o Simas, respondeu Parvati, e as duas tiveram outro acesso de risinhos ainda mais forte. Harry suspirou. Sabem de alguém que pudesse ir com Rony? Disse ele, baixando a voz de modo que o amigo não o ouvisse. Que tal Hermione Granger? Sugeriu Parvati. Ela está indo com outra pessoa. A garota fez cara de espanto. Ah? Quem? Perguntou interessada. Harry encolheu os ombros. Não faço ideia. Então, e o Rony? Bem, disse Parvati lentamente. Imagino que minha irmã talvez, Padma, sabe, da Corvinal. Eu pergunto a ela se você quiser. Quero, seria ótimo. Me avise, tá bem? E ele voltou para onde Rony estava com a sensação de que esse baile dava muito mais trabalho do que merecia, e desejou que o nariz de Padma Patil fosse bem centrado no rosto. Eu acho que é, né? Elas são muito parecidas. E aí, pessoal, vocês estão gostando do livro? Fala pra mim. Vamos beber uma água enquanto a gente bate um papinho. Bebe uma água. Come mais uma torradinha. Deliciosa. Faz como a Ana disse, um ASMR ali. Então, capítulo 23. O baile de inverno. Ai. Apesar da pesada carga de deveres de casa que os alunos do quarto ano tinham recebido para as férias, Harry não estava com a menor vontade de estudar quando o trimestre terminou. E passou a semana que antecedeu o Natal divertindo-se o máximo possível, como todos os outros alunos. A torre da Grifinória não parecia mais vazia agora que estivera durante não parecia mais vazia agora do que estivera durante o tempo de aulas. Parecia até ter encolhido ligeiramente, porque seus moradores estavam muito mais barulhentos do que o normal. Fred e George fizeram um grande sucesso com seus cremes de canário, e nos primeiros 2 dias de férias as pessoas não paravam de explodir em penas por todo lado. Não tardou muito, porém, todos os alunos da Grifinória aprenderam a olhar a comida que outras pessoas ofereciam com extrema cautela, para a eventualidade de ter creme de canário escondido no meio. E George confidenciou a Harry que ele e Fred agora estavam trabalhando em outra invenção. Harry fez uma anotação mental para, no futuro, jamais aceitar sequer uma batata frita de Fred e George.
Ele ainda não esquecera a Duda e o caramelo incha a língua. Caía muita neve sobre o castelo e seus terrenos agora. A carruagem azul clara da Bilba Thomas. Gente do céu. Que coceira no nariz. Parecia uma enorme abóbora coberta de gelo ao lado da casinha de bolo glaçado que era a cabana de Hagrid. Enquanto as escotilhas do navio de Durmstrang estavam foscas e o cordame branco de gelo. Os elfos domésticos na cozinha se dobravam para preparar pratos nutritivos, ensopados que aqueciam e sobremesas deliciosas, e somente Fleur Delacour parecia ser capaz de encontrar de que reclamar. É pesada demais essa comida de Hogwarts. Ouviram-na reclamar mal-humorada quando certa noite deixavam o salão principal atrás dela, Rony escondendo-se atrás de Harry, cuidando para não ser visto por Fleur. Não vou caber nas minhas vestes de baile. Ah, mas que tragédia, comentou Hermione na hora em que Fleur ia chegando ao saguão de entrada. Ela realmente se acha muito importante essa aí, não é? Hermione, com quem você vai ao baile? Perguntou Rony. O garoto não parava de assediá-la com essa pergunta, na esperança de fazê-la responder sem querer ao ser perguntada quando menos esperasse. No entanto, Hermione meramente franzia a testa e dizia: Não vou lhe contar porque você iria caçoar de mim. Você está brincando, Weasley? Disse Malfoy às costas dele. Você está dizendo que alguém convidou isso para o baile? Não foi o sangue ruim de molares compridos, foi? Harry e Rony se viraram na mesma hora, mas Hermione disse em voz alta, acenando para alguém por cima do ombro de Malfoy. Olá, professor Moody. Malfoy ficou pálido e pulou para trás, procurando Moody com um olhar alucinado, mas o professor ainda estava à mesa, terminando seu ensopado. Que doninha nervosa você é, hein? Comentou Hermione, demonstrando desprezo, e ela, Rony e Harry subiram a escadaria de mármore dando boas risadas. Hermione, disse Rony, olhando para ela de esguelha e de repente franzindo a testa. Os seus dentes... Que têm eles? Bem, estão diferentes. Acabei de notar. Claro que estão. Você esperava que eu ficasse com aquelas presas que Malfoy me deu? Não, quero dizer, eles estão diferentes do que eram antes dele lançar o feitiço em você. Estão retos e do tamanho normal. Hermione de repente sorriu muito travessamente. E Harry também reparou. Era um sorriso diferente do que ele lembrava. Bem, quando fui procurar Madame Pomfrey para consertar os dentes, ela segurou um espelho e me disse para mandar ela parar quando os dentes voltassem ao tamanho normal. E eu deixei ela demorar um pouquinho mais. Hermione deu um sorriso ainda maior. Papai e mamãe não vão ficar muito satisfeitos. Estou tentando convencer os dois a me deixar reduzir os dentes há séculos. Mas eles queriam que eu continuasse com o aparelho. Sabe, eles são dentistas, daí acharem que dentes e magia não devem... Olhem lá, Pichitinho voltou. A corujinha de Rony piava feito louca no alto da balaustrada, enfeitada de pingentes de gelo. Um rolo de pergaminho amarrado à perna. Tadinha da bichinha, ela é tão pequena levar um rolo de pergaminho, coitada. As pessoas que passavam apontavam e riam, e um grupo de alunas do terceiro ano parou para comentar. Ah, olha só que corujinha mínima, não é uma gracinha? Seu penoso babaca, sibilou Rony, correndo escada acima e agarrando o pichinho. Você entrega as cartas direto ao destinatário. Não fica por aí se exibindo. Pichitinho piou alegremente, a cabeça espichando por cima da mão fechada de Rony. As garotas do terceiro ano pareceram muito chocadas. Caiam fora, disse Rony rispidamente, sacudindo a mão que segurava a coruja, que piou ainda mais alegremente ao sair voando pelos ares. Aqui, toma, Harry, acrescentou Rony em voz baixa. Enquanto as garotas saíam correndo com ar escandalizado. Ele puxou a resposta da perna de Pichitinho. Harry embolsou-a e os três correram a lê-la na torre da Grifinória. Todos na sala comunal estavam demasiado ocupados, extravasando a agitação das férias para observar o que alguém mais estivesse fazendo. Harry, Ron e Hermione se sentaram afastados dos colegas, junto a uma janela escura que lentamente se cobria de neve, e Harry leu em voz alta. Caro Harry, parabéns por conseguir passar pelo Rábio Córneo. Quem pôs o seu nome naquele cálice não deve estar se sentindo muito feliz no momento. Eu ia sugerir um feitiço conjunctivitus, porque os olhos do dragão são o seu ponto mais fraco. Foi o que Krum usou, murmurou Hermione.
Mas do seu jeito foi melhor. Estou impressionado. Porém, não fique se sentindo muito satisfeito consigo mesmo, Harry. Você só deu conta de uma tarefa. Quem o inscreveu no torneio vai ter muitas outras oportunidades se quer realmente lhe fazer mal. Mantenha os olhos abertos, particularmente quando a pessoa de quem já falamos estiver por perto. E se concentre em não se meter em confusões. Mande notícias. Continuo querendo saber de qualquer coisa anormal. Sirius. Ele está falando exatamente a mesma coisa que Moody, disse Harry em voz baixa, guardando a carta dentro das vestes. Vigilância constante. Parece até que eu ando por aí com os olhos fechados e cochicheando nas paredes. Tadinho do Harry, né? Mas ele tem razão, Harry, disse Hermione. Você ainda tem duas tarefas a cumprir. Devia realmente dar uma olhada naquele ovo, sabe? E começar a estudar o que significa. Hermione, ainda faltam séculos, disse Rony com rispidez. Quer jogar uma partida de xadrez, Harry? Ok, disse Harry. Depois vem da expressão de Hermione. Vamos, como é que eu vou me concentrar nessa barulheira? Não vou conseguir nem ouvir o ovo com essa turma berrando. Ah, imagino que não, suspirou ela, se sentando para assistir a partida, que terminou num excitante checkmate de Rony, envolvendo dois peões corajosos, mas imprudentes, e um bispo muito violento. Xadrez de bruxo deveria existir, seria legal de jogar. Você só fala pra peça pra onde você quer que ela vai e ela vai sozinha. Mágico. Harry acordou de repente na manhã de Natal, imaginando o que teria causado seu abrupto retorno à consciência. Ele abriu os olhos e viu uma coisa de olhos muito grandes, verdes e redondos, que o encarava na escuridão, tão próximo que a coisa e ele estavam quase nariz com nariz. Dobby! Berrou Harry, afastando-se do elfo tão depressa que quase caiu da cama. Não faz isso! Dobby senti muito, meus senhores, esganiçou-se o elfo com a voz cheia de ansiedade, saltando para trás com os longos dedos cobrindo a boca. Dobby só estava querendo desejar a Harry Potter Feliz Natal e lhe trazer um presente, meu senhor. Harry Potter disse que Dobby podia vir vê-lo um dia desses, meu senhor. Tudo bem, disse Harry, ainda respirando muito acelerado, enquanto seu coração voltava ao normal. Da próxima vez é só me cutucar ou outra coisa assim. Não se debruça sobre mim desse jeito. Harry afastou as cortinas da cama, apanhou os óculos na mesa de cabeceira e colocou-os. Seu berro acordara Rony, Simas, Dino e Neville. Os quatro estavam espiando entre as cortinas de suas camas. As pálpebras pesadas e os cabelos desmanchados. Alguém está atacando você, Harry? Perguntou Simas sonolento. Não, é só o Dobby, resmungou Harry. Pode voltar a dormir. Ah, presentes! Exclamou Simas vendo a montanha aos pés de sua cama. Rony, Dino e Neville resolveram que, uma vez que estavam acordados, era melhor começarem a abrir os presentes também. Harry se voltou para Dobby, que agora estava de pé, nervoso, ao lado de sua cama. Ainda com ar preocupado por ter perturbado o garoto, havia um enfeite de Natal preso à argola do seu abafador. Dobby pode dar o presente dele a Harry Potter? Perguntou ele hesitante. Claro que pode. Também tem uma coisinha para você. Não era mentira, não comprara nada para Dobby, mas abriu depressa seu malão e tirou um par de meias enrolado e particularmente cheias de bolotinhas. Eram suas meias mais velhas e piores. Amarelo mostarda, e tempos atrás tinham pertencido ao tio Walter. A razão por que estavam tão embolotadas é que Harry as usava para embrulhar o biblioscópio. Ele desembrulhou o objeto e entregou as meias a Dobby, dizendo: Desculpe, me esqueci de embrulhar. Mas Dobby ficou absolutamente encantado. As meias são as peças favoritas mesmo de Dobby, meu senhor, disse o elfo, rasgando as meias que calçava e pondo-as do tio Walter. Agora tenho 7, meu senhor. Mas, meu senhor, disse ele arregalando os olhos depois de puxar as meias até onde pôde, de modo que elas chegaram à bainha dos seus shorts. Eles se enganaram na loja, Harry Potter. Eles venderam 2 meias iguais. Ah, não, Harry. Como foi que você não viu isso? Exclamou Rony, rindo lá de sua cama, que agora estava juncada de papel de embrulho. Vou dizer o que vou fazer, Dobby. Aqui, tome mais 2, e você pode combiná-las como deve ser. E aqui está sua suéter. O garoto atirou para Dobby um par de meias roxas que acabara de desembrulhar.
e a suéter tricotada à mão que a senhora Weasley lhe mandara. Dobby não coube em si de contentamento. Meu senhor, o senhor é muito bondoso, guinchou ele com os olhos transbordantes de lágrimas, fazendo profundas reverências para Rony. Dobby sabia que o senhor devia ser um grande bruxo, porque é o maior amigo de Harry Potter, mas Dobby não sabia que também era tão grande em generosidade de alma, tão nobre e tão sem egoísmo. São apenas meias, disse Rony, cujas orelhas coraram ligeiramente, embora ele parecesse muito satisfeito. Uau, Harry! Ele acabara de abrir o presente de Harry, um boné do Shirley Cannon. Maneiro! Enfiou o boné na cabeça, onde a cor se chocou violentamente com seus cabelos. Dobby em seguida entregou um pacotinho a Harry, que continha nada menos que meias. Dobby fez elas com as próprias mãos, meu senhor, disse o elfo alegremente. Comprou a lã com o ordenado dele, meu senhor. A meia esquerda era vermelho berrante e tinha uns desenhos de vassouras. A direita era verde, com um desenho de nós. Elas são realmente... Ah, muito obrigada, Dobby, disse Harry e calçou-as, fazendo os olhos de Dobby marejarem novamente de felicidade. Dobby precisa ir agora, meu senhor. Já estamos preparando o almoço de Natal na cozinha. E saiu apressado do dormitório, acenando um adeus para Rony e os outros garotos ao passar. Os outros presentes de Harry foram muito mais satisfatórios do que as meias esparelhadas de Dobby. Com exceção óbvia do presente dos Dursley, que consistia em uma única folha de papel absorvente, o mais pobre que já recebera. Harry supôs que eles também deviam estar se lembrando do caramelo enxalíngua. Hermione dera a Harry um livro intitulado Os times de quadribol da Grã-Bretanha e da Irlanda. Rony, uma grande sacola de bombas de bosta. Sirius, um canivete maneiro com acessórios para abrir qualquer porta e desfazer qualquer nó. E Hagrid, uma enorme caixa de doces com todos os que Harry mais gostava. Feijõezinhos de todos os sabores, Bertie Boots, sapos de chocolate, chicletes de baba-bola e delícias gasosas. Ganhara também, é claro, o pacote habitual da Sra. Weasley, incluindo uma nova suéter, verde com a estampa de um dragão. Harry imaginou que Carlinhos lhe contara tudo sobre o Rápio-Córneo e uma grande quantidade de tortas caseiras de frutas secas. Harry e Rony se encontraram com Hermione na sala comunal e desceram juntos para tomar o café da manhã. Os três passaram a maior parte da manhã na Torre da Grifinória, onde todos se divertiam com os presentes recebidos. Depois voltaram ao salão principal para um almoço magnífico, que incluía no mínimo uns 100 perus e pudins de Natal e montanhas de bolachas mágicas de Cribbage. Os garotos saíram para os jardins à tarde. A neve estava intocada, exceto pelas valas fundas feitas pelos estudantes de Durmstrang e Bilbatoms a caminho do castelo. Hermione preferiu assistir à batalha de bolas de neve de Harry com os Weasley, em vez de tomar parte nela. E às 5 horas disse que ia subir para se preparar para o baile. Que? Você precisa de 3 horas? Perguntou Rony, olhando para ela incrédulo e pagando por esse lapso de concentração. Uma enorme bola, atirada por George, atingiu-o com força do lado da cabeça. Com quem é que você vai? Gritou ele para Hermione, mas a garota apenas acenou e desapareceu pela escada de acesso ao castelo. Não houve o chá de Natal aquela tarde, porque o baile incluía um banquete, de modo que às 7 horas, quando ficou difícil fazer pontaria direito, os garotos abandonaram a batalha de bolas de neve e marcharam de volta para o salão comunal. A mulher gorda estava sentada em sua moldura, com a amiga Violeta do andar de baixo, as duas extremamente tontas, caixas vazias de bombons recheados de licor amontoados sob o quadro. Lutas de Covil. É isso aí, riu-se ela quando os garotos disseram a senha, e ela girou o quadro para a frente para deixá-los passar. Harry, Rony, Simas e Dino e Neville trocaram a roupa por vestes a rigor no dormitório, todos se sentindo muito constrangidos, mas nenhum tanto quanto Rony, que se examinou no comprido espelho a um canto, com cara de desgosto. Não havia como contornar o fato de que as vestes dele pareciam mais um vestido do que qualquer outra coisa. Numa tentativa desesperada de fazê-las parecer mais masculinas, ele usou um feitiço de corte nos babados do decote e das mangas. Funcionou bastante bem, pelo menos se livrara das rendas, embora não tivesse feito um trabalho muito caprichado. E as barras ainda parecessem lastimavelmente esfiapadas quando eles desceram. Eita. Ah, ele fez o que eu imaginei, que seria melhor tirar os babados. Se tirasse os babados já ficava melhor, menos pior, entendeu? Não ficava bom, mas ficava menos pior.
Eu ainda não consigo entender como foi que vocês dois ficaram com as garotas mais bonitas do ano, murmurou Dino. Magnetismo animal, disse Rony deprimido, puxando os fiapos das bainhas dos punhos. O salão comunal estava com um ar estranho, cheio de gente usando diferentes cores em lugar da massa negra de sempre. Parvati esperava Harry ao pé da escada. Estava realmente muito bonita, com vestes rosa-choque, sua longa trança negra entrelaçada com ouro e pulseiras de ouro reluzindo nos braços. Harry se sentiu aliviado de ver que ela não estava dando risadinhas. Você, está bonita, disse ele sem jeito. Obrigado. Padman vai se encontrar com você no saguão de entrada, acrescentou para Rony. Certo, disse Rony olhando à volta. Cadê Hermione? Parvati deu de ombros. Vamos descer então, Harry? Ok, concordou o menino, desejando poder continuar no salão comunal. Fred piscou para ele ao passar pelo buraco do retrato. O saguão de entrada também estava apinhado de estudantes, todos andando por ali à espera de que dessem 8 horas, quando as portas do salão principal seriam abertas. As pessoas que iam encontrar pares de outras casas procuravam atravessar a aglomeração, tentando localizar uns aos outros. Parvati encontrou a irmã Padma e levou-a até Harry e Rony. Oi, cumprimentou Padma, que estava tão bonita quanto Parvati, de vestes turquesa forte, mas não parecia muito entusiasmada com a ideia de ter Rony como seu par. Seus olhos escuros se demoraram nas mangas e no decote esfiapado das vestes do garoto quando o examinou de alto a baixo. Oi, disse Rony sem olhar para ela, mas espiando os convidados. Ah, não. Ele dobrou ligeiramente os joelhos para se esconder atrás de Harry, porque Fleur Delacour ia passando, absolutamente fantástica, com suas vestes de cetim cinza prateado, acompanhada pelo capitão do time de quadribol da Corvinal, Rogério Davis. Quando os dois desapareceram, Rony se endireitou e ficou examinando as cabeças das pessoas que estavam de costas. Cadê a Hermione? Indagou outra vez. Ai. Um grupo de alunos da Sonserina vinha subindo as escadas do seu salão comunal na masmorra. Malfoy à frente, usava vestes de veludo negro com a gola alta, que, na opinião de Harry, faziam parecer um padre. Nancy Parkinson estava agarrada ao braço de Malfoy, com vestes meio rosa claro, cheias de babadinhos. Crabbe e Goyle vinham de verde, pareciam pedregulhos cobertos de limo, e nenhum dos dois, Harry ficou satisfeito de constatar, conseguira encontrar um par. As portas de carvalho da entrada se abriram e todos se viraram para olhar os alunos de Durmstrang entrarem com o professor Karkaroff. Krum vinha à frente da delegação, acompanhado por uma garota bonita de vestes azuis, que Harry não conhecia. Por cima das cabeças do grupo, ele viu que a área do gramado logo à entrada do castelo fora transformada em uma espécie de gruta cheia de luzes encantadas, ou seja, centenas de fadinhas vivas encontravam-se sentadas nas roseiras que tinham sido conjuradas ali, e esvoaçavam sobre as estátuas que pareciam representar Papai Noel e suas renas. Então a voz da professora Minerva McGonagall chamou. Campeões, aqui, por favor. Parvati ajeitou as franjas, sorridente. Ela e Harry disseram, vemos vocês daqui a pouco. Para Rony e Padma, e se adiantaram à aglomeração de pessoas que conversavam se abriu para deixá-los passar. A professora, que trajava vestes a rigor de tartan vermelho e enfeitara a aba do chapéu com uma guirlanda bem feiosa de cardos, a flor nacional da Escócia, mandou-os esperar a um lado das portas, enquanto os demais entravam. Eles deviam entrar no salão principal em cortejo, quando os outros estudantes se sentassem. Fleur Delacour e Rogério Davis pararam mais próximos às portas. Davis parecia tão aturdido com a sua sorte de ter Fleur como par, que mal conseguiu desgrudar os olhos dela. Cedric e Cho ficaram ao lado de Harry. O garoto desviou o olhar para não precisar conversar com eles. Em lugar disso, seu olhar recaiu sobre a garota ao lado de Krum. Seu queixo caiu. Era Hermione. Cara, que engraçado, né? Que no filme a Hermione tá com vestido rosa e aqui ela tá com vestido azul. Que era a cor que eu queria que o vestido que ela usou no filme fosse azul. Mas ela não parecia nadinha com a Hermione. Fizeram alguma coisa com os cabelos. Não estava mais lanzudos, mas lisos e brilhantes, enrolados num elegante nó na nuca. Estava usando vestes feitas de um tecido etéreo, azul pervinca. E tinha uma postura um tanto diferente, ou talvez fosse meramente a ausência dos 20 e tantos livros que ela normalmente carregava às costas. E sorria, um sorriso um pouco nervoso, era verdade, mas a redução no tamanho dos dentes da frente era mais visível que nunca. Harry não conseguia compreender como não a vira antes. Oi, Harry, disse ela. Oi, Parvati. Parvati mirava Hermione com depreciativa incredulidade, e não era a única, tampouco. Quando as portas do salão principal se abriram, o fã-clube de Krum, que fazia ponto na biblioteca, passou, lançando a Hermione olhares de profundo desprezo. Nancy Parkinson boquiabriu-se ao passar com Malfoy, e mesmo ele não pareceu capaz de encontrar uma ofensa para atirar a Hermione. Rony, porém, passou direto por ela sem sequer olhar.
Depois que estavam todos sentados no salão, a professora Minerva mandou os campeões e seus pares formarem um cortejo, de 2 em 2, e a seguiram. Os garotos obedeceram e todos no salão aplaudiram quando eles entraram e se dirigiram a uma grande mesa redonda no fundo do salão, onde estavam sentados os juízes. As paredes do salão estavam cobertas de gelo prateado e cintilante, com centenas de guirlandas de visco e azevinho, cruzando o teto escuro salpicado de estrelas. As mesas das casas haviam desaparecido. Em lugar delas havia umas 100 mesinhas iluminadas com lanternas que acomodavam cada uma 12 pessoas. Harry se concentrou em não tropeçar nos próprios pés. Parvati parecia estar se divertindo, sorria radiante para todos, conduzindo Harry com tanta firmeza que ele teve a sensação de que era um cachorrinho de concurso que ele estava ensinando a desfilar. Ele avistou Rony e Padma ao se aproximar da mesa principal. Rony observava Hermione passar com os olhos apertados. Padma parecia chateada. Dumbledore sorriu feliz quando os campeões se aproximaram da mesa principal, mas Karkaroff tinha uma expressão parecidíssima com a de Rony ao ver Krum e Hermione se aproximarem. Ludo Bagman, esta noite de vestes roxo e berrante, com grandes estrelas amarelas, batia palmas com tanto entusiasmo quanto qualquer estudante, e Madame Maxime, que trocara o uniforme costumeiro de cetim negro por um vestido rodado de seda lilás, os aplaudia educadamente, mas o Sr. Crouch, Harry percebeu de súbito, não estava presente. A quinta cadeira à mesa estava ocupada por Percy Weasley. Quando os campeões e seus pares chegaram à mesa, Percy puxou uma cadeira vazia ao seu lado, olhando significativamente para Harry. Harry entendeu a deixa e se sentou ao lado do garoto, que trajava vestes a rigor azul marinho, novíssimas, e exibiu uma expressão de grande presunção. Fui promovido, disse Percy antes mesmo que Harry lhe perguntasse, e pelo seu tom parecia estar anunciando sua eleição para supremo dirigente do universo. Agora sou assistente pessoal do Sr. Crouch e estou aqui para representá-lo. Por que é que ele não veio? Perguntou Harry. Não se sentia nada ansioso para passar o jantar ouvindo uma aula sobre o fundo dos caldeirões. Receio que o Sr. Crouch não esteja passando bem. Nada bem. Não tem estado bem desde a Copa Mundial. O que não chega a surpreender. Excesso de trabalho. Já não é tão jovem quanto era, embora continue genial, é claro. A cabeça continua brilhante, como sempre foi. Mas a Copa Mundial foi um fiasco para todo o Ministério. E depois o Sr. Crouch sofreu um grande choque pessoal com o mau comportamento do seu elfo doméstico, Blink, ou sei lá o que nome tinha. Naturalmente, ele a dispensou em seguida, mas, bem, como disse, meu chefe está ficando velho, precisa de alguém para cuidar dele. E acho que seu conforto em casa sofreu um decidido baque desde que o elfo foi embora. Depois, então, tivemos que organizar o torneio e o rescaldo da Copa Mundial para resolver. Aquela nojenta da Skitter xeretando por toda parte. Não, coitado, ele está passando um tranquilo e merecido Natal. Só fico satisfeito por ele saber que tem alguém de confiança para substituí-lo. Harry teve muita vontade de perguntar ao Sr. se o Sr. Crouch já parara de chamar Percy de Weatherby, mas resistiu à tentação. Ainda não havia comida nas travessas de ouro, apenas pequenos menus diante de cada conviva. Harry apanhou o dele, hesitante, e espiou para os lados. Não havia garçons. Dumbledore, no entanto, examinou atentamente o próprio menu, depois ordenou muito claramente ao seu prato: costelas de porco. E as costelas de porco apareceram. Entendendo a ideia, os demais ocupantes da mesa também fizeram os pedidos aos seus pratos. Harry olhou para Hermione a ver o que ela achava desse novo e complicado método de jantar. Certamente significava muito mais trabalho para os elfos domésticos, mas, ao menos uma vez na vida, Hermione não parecia estar pensando no falho. Estava profundamente absorta, conversando com Victor Krum e parecia nem notar o que estava comendo. Agora ocorria a Harry que ele nunca chegara a ouvir Krum falar antes, mas sem dúvida o garoto estava falando agora e, pelo visto, com muito entusiasmo. Bom, temos um castelo também. Não é tão grande quanto este, mas nem tão confortável, acho. Ele ia dizendo a Hermione. Temos só 4 andares, e as lareiras só são acesas para finalidades mágicas, mas a propriedade em que está a escola é ainda maior do que esta, embora no inverno a gente tenha muito pouca luz solar. Por isso não aproveitamos muito os jardins, mas no verão todo dia sobrevoamos os lagos e montanhas. Ora, ora, Victor, disse Karkaroff com uma risada que não se estendeu aos seus olhos frios. Não vá contar mais nada agora, ou a nossa encantadora amiga vai saber exatamente onde nos encontrar. Dumbledore sorriu, seus olhos cintilando. Igor, tanto segredo? A pessoa poderia até pensar que você não quer visitas. Bom, Dumbledore, disse Karkaroff mostrando os dentes amarelos. Todos protegemos os nossos domínios, não? Todos nós guardamos zelosamente os templos de saber que nos foram confiados. Não estamos certos em nos orgulhar de que somente nós conhecemos o segredo de nossas escolas e, mais uma vez, certos em protegê-las?
Ah, eu nunca sonharia em presumir que conheço todos os segredos de Hogwarts, Igor, disse Dumbledore amigavelmente. Ainda hoje de manhã, por exemplo, a caminho do banheiro, virei para o lado errado e me vi em um aposento de belas proporções que eu nunca vira antes, e que continha uma coleção realmente magnífica de penicos. Quando voltei para investigá-lo mais de perto, descobri que o aposento desaparecera, mas preciso ficar atento para reencontrá-lo. Ele literalmente achou a sala precisa. Porque uma sala cheia de pinicos quando ele estava indo ao banheiro? Acho que tem meio que uma ligação aí, né? Vocês não acham, não? É possível que só esteja acessível às 5:30 da manhã, ou talvez só apareça com a lua em quartil, ou quando quem procura está com a bexiga excepcionalmente cheia. Harry riu para dentro do prato de goulash. Percy franziu a testa, mas Harry poderia jurar que Dumbledore lhe dera uma piscadela quase imperceptível. Entre mentes, Fleur Delacour criticava as decorações de Hogwarts com Rogério Davis. Isso não é nada, disse ela, contemplando as paredes cintilantes do salão principal com um ar de pouco caso. No Palace de Beauxbatons temos esculturas de gelo em volta da sala de jantar no Natal. Eles não derretem, é claro, parecem enormes estatuas de diamante, faiscantes pela sala. E a comida é simplesmente soberba. E temos cores de ninfas das matas cantando serenatas enquanto comemos. Não temos essas armaduras feias nos corredores, e se um dia um porta-gato entrasse em Beauxbatons, seria expulso assim. E ela bateu a mão com impaciência na mesa. Rogério Davis observava a garota falar com uma expressão aturdida no rosto e a toda hora errava ao levar o garfo à boca. Harry teve a impressão de que o garoto estava ocupado demais admirando Fleur para escutar uma única palavra do que ela dizia. Absolutamente certa, disse ele depressa, batendo com a própria mão na mesa como fizera Fleur. Assim, é claro. Harry correu os olhos pelo salão. Hagrid estava sentado a uma das mesas reservadas aos professores. Voltara a vestir o seu horrível terno peludo marrom, e tinha os olhos fixos na mesa principal. Harry o viu dar um discreto aceno, e ao olhar para os lados, viu Madame Maxime retribuir o aceno. Suas opalas faiscando a luz das velas. Hermione agora ensinava Krum a pronunciar seu nome corretamente. Ele não parava de chamá-la de Hermione. Hermione, dizia ela lenta e claramente. Hermione? Está bastante parecido, disse ela, encontrando os olhos de Harry sorrindo. Quando toda a comida fora consumida, Dumbledore se levantou e pediu aos estudantes que fizessem o mesmo. Então, a um aceno de sua varinha, as mesas se encostaram às paredes, deixando o salão vazio. Em seguida, lhe conjurou uma plataforma ao longo da parede direita. Sobre ela foram colocadas uma bateria, alguns violões, um alaúde, um violoncelo e algumas gaitas de foles. As esquisitonas subiram, então, no palco sob aplausos delirantemente entusiásticos. Eram todas extremamente cabeludas, trajavam vestes negras que haviam sido artisticamente rasgadas. Apanharam seus instrumentos e Harry, que estivera tão interessado em observá-las que quase esqueceu o que viria a seguir, de repente percebeu que as lanternas de todas as outras mesas tinham se apagado, e que os outros campeões e seus pares estavam em pé. Anda, sibilou Parvati, temos que dançar! Harry tropeçou nas vestes ao se levantar. As esquisitonas tocaram uma música lenta e triste. Harry entrou na pista de dança bem iluminada, evitando cuidadosamente o olhar dos colegas. Ele viu Simas e Dino acenarem para ele entre risinhos, e no momento seguinte Parvati agarrara suas mãos. Colocara uma em torno da própria cintura e segurava a outra na dela. Não foi tão mal como poderia ter sido, pensou Harry, girando lentamente no mesmo lugar. Parvati o conduzia, mantinha os olhos fixos sobre as cabeças das pessoas que assistiam, mas dali a pouco, muitas delas também vieram para a pista de dança, de modo que os campeões deixaram de ser o centro das atenções. Neville e Gina dançavam próximos a ele. Harry via Gina fazer frequentes caretas sempre que Neville pisava seus pés, e Dumbledore valsava com Madame Maxime. Ficava tão pequeno junto a ela que a ponta do seu chapéu cônico mal roçava o queixo da bruxa. No entanto, Madame Maxime se movia graciosamente para uma mulher daquele tamanho. Olho tonto Moody estava seguindo um compasso de 2 tempos extremamente desajeitado com a professora sinistra, que nervosamente evitava a perna de madeira do seu par. Belas meias, Potter, rosnou Moody ao passar, seu olho mágico espiando através das vestes de Harry. Ah, são. Dobby, o elfo doméstico, tricotou-as para mim, disse Harry sorrindo. Ele dá arrepios, sussurrou Parvati quando Moody se afastou, batendo a perna de pau. Acho que não deviam permitir aquele olho dele. Harry ouviu a última nota trêmula da gaita de foles com alívio. As esquisitonas pararam de tocar, os aplausos encheram mais uma vez o salão principal, e Harry soltou Parvati. Vamos sentar um pouco? Ah, mas agora vem uma realmente boa, disse Parvati ao ouvir as esquisitonas começarem uma nova música, que era muito mais movimentada.
Não, não gosto dessa, mentiu Harry e conduziu a garota para fora da pista de dança, passando por Fred e Angelina, que dançavam com tanta exuberância que as pessoas à volta dele se afastavam com medo de se machucar, e se dirigiam à mesa em que Rony e Padma estavam sentados. Como é que vocês estão indo? Perguntou Harry a Rony, se sentando e abrindo uma garrafa de cerveja amanteigada. Rony não respondeu. Olhava feio para Hermione e Krum, que dançavam ali perto. Padma estava sentada com os braços e as pernas cruzadas, um pé balançando ao ritmo da música. De vez em quando ela lançava um olhar aborrecido a Rony, que a ignorava completamente. Parvati se sentou do outro lado de Harry, cruzou os braços e as pernas também, e, minutos depois, foi convidada a dançar por um garoto da Bilbatons. Você se importa, Harry? Perguntou Parvati. Que? Disse Harry, que estava observando Cho e Cedrico. Ah, nada, retrucou Parvati e saiu com o garoto da Bilbatons. Quando a música terminou, ela não voltou. Hermione apareceu e se sentou na cadeira vazia de Parvati. Estava com o rosto um pouco afogueado de dançar. Oi, disse Harry. Rony não disse nada. Está quente, não acham? Disse ela, se abanando com a mão. Victor foi apanhar alguma coisa para a gente beber. Rony lançou um olhar irritado. Victor, disse ele. Ele ainda não lhe pediu para chamá-lo de Vitinho? Hermione olhou para o garoto surpresa. O que é que há com você? Nossa, gente, eu nem percebi. Eu tô mó longe da câmera e aí ficou mó escuro. Foi mal aí, pessoal. Não percebi. Se você não sabe, disse ele sarcasticamente, não sou eu que vou lhe dizer. Hermione encarou-o demoradamente, depois Harry, mas esse sacudiu os ombros. Rony, que é? Ele é da Durmstrang, vociferou Rony. Está competindo contra o Harry. Contra Hogwarts. Você está... Rony obviamente estava procurando palavras suficientemente fortes para descrever o crime de Hermione. Confraternizando com o inimigo. É isso que você está fazendo. Hermione ficou boquiaberta. Não seja tão burro, respondeu ela após um momento. O inimigo? Francamente, quem é que ficou todo excitado quando viu o Krum chegar? Quem é que queria pedir um autógrafo a ele? Quem é que tem um modelinho dele no dormitório? Rony preferiu ignorar as perguntas. Suponho que ele a tenha convidado para vir com ele quando os dois estavam na biblioteca? Isso mesmo, disse Hermione, as manchas rosadas em seu rosto se intensificando. E daí? O que aconteceu? Estava tentando convencê-la a participar do Fale, é? Não, não estava não. Se você quer realmente saber, ele disse que estava indo todos os dias à biblioteca para tentar falar comigo, mas não conseguia reunir coragem. Hermione disse isso muito depressa e corou tanto que ficou quase da mesma cor do vestido de Parvati. Isto é o que ele conta, disse Rony em tom desagradável. E o que é que você quer dizer com isso? É óbvio, não é? Ele é aluno do Karkaroff, não é? E sabe que você anda em companhia do... Ele só está tentando se aproximar do Harry, tirar informações sobre ele ou até chegar perto bastante para azarar ele. Hermione pareceu ter sido esbofeteada por Rony. Quando falou, tinha a voz trêmula. Para sua informação, ele não me fez uma única pergunta sobre o Harry, nem umazinha. Rony mudou o rumo da conversa com a velocidade da luz. Então está na esperança de você ajudar a decifrar a mensagem do ovo. Suponho que tenham andado juntando as cabeças durante aquelas sessõezinhas íntimas na biblioteca. Eu nunca o ajudaria com aquele ovo, exclamou Hermione com ar de indignação. Nunca! Como é que você pode dizer uma coisa dessas? Eu quero que Harry vença o torneio. Harry sabe disso, não sabe, Harry? Você tem um jeito engraçado de demonstrar isso, desdenhou Rony. O torneio é justamente para conhecer outros bruxos estrangeiros e fazer amizade com eles, disse Hermione com voz aguda. Não, é para se ganhar. As pessoas estavam começando a olhar para eles. Rony, disse Harry em voz baixa, eu não tenho nada contra Hermione vir com o Krum. Mas Rony não deu atenção a Harry tampouco. Por que você não vai procurar o Vitinho? Ele deve estar se perguntando onde é que você anda, disse Rony. Pare de chamá-lo de Vitinho. Hermione ficou de pé e saiu, decidida pela pista de dança, desaparecendo na multidão. Rony acompanhou-a com uma expressão no rosto que misturava raiva e satisfação. Você não vai me convidar para dançar? Perguntou Padma a ele. Não, disse Rony, ainda olhando feio para as costas de Hermione. Ótimo, retrucou Padma, se levantando e indo se juntar a Parvati e ao garoto da Bilbatons, que conjurou um amigo para se reunir a eles tão depressa que Harry seria capaz de jurar que chamaram o amigo com um feitiço convocatório. Onde está a Hermione? Perguntou uma voz. Krum acabara de chegar à mesa, segurando 2 cervejas amanteigadas. Não faço ideia, disse Rony emburrado, erguendo os olhos. Perdeu ela, foi? Krum ficou mais uma vez carrancudo. Bom, se você a vir, diga que apanhei as bebidas, disse ele, se afastando curvado. Fez amizade com Victor Krum, Harry? Percy apareceu animado, esfregando as mãos e com um ar extremamente pomposo.
Excelente! Essa é a ideia, sabe? Da cooperação internacional em magia. Para a contrariedade de Harry, Percy imediatamente ocupou a cadeira que Padma deixara livre. A mesa principal agora estava vazia. O professor Dumbledore dançava com o professor Sprout, Ludo Bagman com a professora McGonagall, Maxine com Hagrid abriam uma estrada pela pista de dança ao valsar entre os estudantes, e Karkaroff não estava à vista. Quando a música seguinte terminou, todos aplaudiram mais uma vez, e Harry viu Ludo Bagman beijar a mão da professora McGonagall e refazer seu caminho entre os dançarinos, momento em que Fred e George o assediaram. O que é que eles acham que estão fazendo? Importunando um funcionário do primeiro escalão do ministério, sibilou Percy, observando os gêmeos desconfiado. Que falta de respeito! Mas Ludo Bagman se desvencilhou dos garotos muito rapidamente, e ao ver Harry, acenou e se aproximou da mesa. Espero que meus irmãos não o tenham incomodado, Sr. Bagman, disse Percy na mesma hora. Que? Ah, não, de modo algum, de modo algum. Eles estavam me dizendo mais alguma coisa sobre aquelas varinhas falsas que inventaram. Queriam saber se eu podia sugerir como comercializá-las. Prometi colocá-los em contato com alguns conhecidos nas ONCs. Percy não pareceu nada feliz com a resposta, e Harry podia apostar que o irmão iria correndo contar à Sra. Weasley, no minuto em que chegasse em casa. Pelo visto, os planos dos gêmeos haviam se tornado mais ambiciosos ultimamente. Estavam pensando em vender seus produtos no varejo. Bagman abriu a boca para perguntar alguma coisa a Harry, mas Percy o distraiu. Como é que o senhor acha que o torneio está correndo, Sr. Bagman? O nosso departamento está bastante satisfeito. O probleminha com o cálice de fogo, ele lançou um olhar a Harry. Foi lamentável, naturalmente, mas as coisas parecem ter corrido muito bem até agora. O senhor não acha? Ah, sim, respondeu Bagman animado. Tem sido um grande divertimento. Como anda o velho Bartô? Que pena que ele não pôde vir. Ah, tenho certeza de que o Sr. Crouch não vai tardar a melhorar e voltar ao trabalho, disse Percy cheio de importância. Mas nesse meio tempo estou preparado para cobrir a lacuna. Claro que não é somente comparecer a bailes. Ele deu uma breve risada. Ah, não, tenho precisado cuidar de problemas de todo tipo que surgem na ausência dele. O senhor ouviu falar que Ali Bashir foi apanhado contrabandeando um carregamento de tapetes voadores para dentro do país? E que temos tentado persuadir a Transilvânia a assinar uma sanção internacional aos duelos? Tenho uma reunião com o chefe da Cooperação em Magia Transilvano no próximo ano. Vamos dar uma volta, murmurou Rony para Harry, sair de perto de Percy. Fingindo que queriam se reabastecer de bebidas, Harry e Rony saíram da mesa, contornaram a pista de dança e seguiram para o saguão de entrada. As portas estavam abertas de par em par e as fadinhas luminosas no roseiral piscavam e cintilavam quando os garotos desceram os degraus da entrada e se viram cercados de plantas que formavam caminhos serpenteantes e de grandes estátuas de pedra. Tá ficando escuro, né? Ah, vai ficar assim. Eu não ligo. Vocês estão me ouvindo, é isso que importa. Já tá acabando também o capítulo? Eu acho. Não vejo com o que tem de se preocupar, Igor. Severo, você não pode fingir que isso não está acontecendo. A voz de Karkaroff era baixa e ansiosa, como se cuidasse para ninguém os ouvir. Tem se tornado cada vez mais nítida nos últimos meses. Estou começando a me preocupar, seriamente. Não posso negar. Então fuja, disse a voz de Snape secamente. Fuja, eu apresentarei suas desculpas. Eu, no entanto, vou permanecer em Hogwarts. Os dois professores contornaram um canto. Snape levava a varinha na mão e ia estourando roseiras, com a expressão mal-humoradíssima. Ouviam-se gritinhos em muitos arbustos e vultos escuros saíam correndo para fora deles. 10 pontos a menos para Lufa-Lufa Fawcett, rosnou Snape quando uma garota passou correndo por ele. E 10 para Corvinal também, Stebbins. Quando o garoto passou no encalço dela. E que é que vocês dois estão fazendo? Acrescentou ele, avistando Harry e Rony mais adiante no caminho. Karkaroff percebeu Harry. Pareceu ligeiramente desconfortável ao vê-los parados ali. Levou a mão nervosamente à barbicha e começou a enrolá-la com o dedo. Estamos passeando, respondeu Rony secamente. Não é contra a lei, é? Então continuem passeando, rosnou Snape e passou roçando por ele, sua longa capa negra se abrindo como uma vela enfunada às suas costas. Karkaroff apressou-se em alcançar o colega. Os dois garotos continuaram a descer pelo caminho. E será que deixou Karkaroff tão preocupado? Murmurou Rony. E desde quando ele e Snape estão se chamando pelo nome de batismo? Indagou Harry lentamente. Os garotos tinham chegado a uma enorme rena de pedra agora, por cima da qual avistaram o jorro cintilante de um alto chafariz. Avistaram também, sentadas em um banco de pedra, as silhuetas escuras de duas pessoas que contemplavam a água ao luar. Então Harry ouviu a voz de Hagrid.
O momento em que vi você, eu soube, disse ele dizendo numa voz estranhamente rouca. Harry e Rony se imobilizaram. Por alguma razão, aquilo não parecia o tipo de cena que eles deviam interromper. Harry virou-se para olhar o caminho e viu Fleur Delacour e Rogério Davis parados, meio escondidos por uma roseira próxima. Bateu no ombro de Rony e acenou a cabeça para o lado dos dois, querendo indicar que ele e Rony poderiam facilmente sair por ali sem serem notados. Fleur e Davis pareceram a Harry muito ocupados, mas Rony, os olhos se arregalando de terror ao ver Fleur, sacudiu a cabeça com vigor e puxou Harry para mais junto das sombras atrás da rena. Que é que você soube, Hagrid? Perguntou Madame Maxime com um audível ronronar na voz baixa. Harry decididamente não queria escutar aquilo. Sabia que Hagrid iria odiar ser entreouvido numa situação daquelas. Ele teria sentido o mesmo. Se fosse possível, o garoto teria enfiado os dedos nos ouvidos e cantarolado alto, mas isso não era realmente uma opção. Em lugar disso, tentou se interessar por um besouro que rastejava pelo dorso da rena, mas o besouro simplesmente não era interessante o bastante para bloquear as palavras seguintes de Hagrid. Eu simplesmente soube que você era como eu. Puxou ao seu pai ou à sua mãe? Eu não sei o que você quer dizer com isso, Hagrid. Puxei a minha mãe, disse Hagrid de voz baixa. Ela foi uma das últimas na Grã-Bretanha, claro. Eu não consigo me lembrar muito bem dela. Ela foi embora, entende, quando eu tinha uns 3 anos. Não era um tipo muito maternal. Bem, não é da natureza delas, não é mesmo? Não sei o que aconteceu com ela. Pode até ter morrido, pelo que sei. Madame Maxime não respondeu, e Harry, contra sua vontade, tirou os olhos do besouro e espiou por cima dos chifres da rena. Escutando. Ele nunca ouvira Hagrid falar da infância antes. Meu pai ficou com o coração partido quando ela foi embora. Um cara miudinho, meu pai era. Quando cheguei aos 6 anos, podia levantar e colocar ele em cima da cômoda quando me contrariava. Costumava fazer ele rir. A voz grave de Hagrid quebrou. Madame Maxime o escutava imóvel, aparentemente contemplando o chafariz de prata. Papai me criou, mas ele morreu, é claro, logo depois que entrei para a escola. Meio que tive de abrir o meu caminho sozinho depois disso. Mas veja, Dumbledore foi uma grande ajuda. Muito bom para mim ele foi. Hagrid puxou um grande lenço de seda encardido e assoou o nariz com força. Então, em todo caso, chega de falar de mim. E você? De que lado você herdou? Mas Madame Maxime repentinamente se pusera de pé. Está frio, disse ela, mas fosse qual fosse a temperatura que fazia, não chegava nem de longe a frieza na voz dela. Acho que vou entrar agora. É? Disse Hagrid sem entender. Não, não vá. Nunca encontrei alguém igual a mim antes. Alguém exatamente como? Perguntou Madame Maxime num tom de voz cortante. Harry poderia ter dito a Hagrid que era melhor não responder. Ficou parado ali na sombra, cerrando os dentes, desejando por tudo no mundo que o amigo não respondesse, mas não adiantou nada. Alguém meio gigante, é claro, disse Hagrid. Como é que você se atreve? Gritou Madame Maxime. Sua voz explodiu na noite tranquila, como uma buzina de nevoeiro. Às costas deles, Harry ouviu Fleur e Roger despencarem da roseira em que estavam. Nunca fui mais insultado na vida. Meio gigante? Moi? Eu tenho ossos graúdos. Ela saiu intempestivamente. Grandes enxames de fadinhas multicoloridas se ergueram no ar quando ela passou, empurrando arbustos para os lados. Hagrid continuou sentado no banco, acompanhando-a com o olhar parado. Estava escuro demais para distinguir a expressão de seu rosto. Depois, passado um minuto, ele se levantou e se afastou, mas não voltou ao castelo. Saiu pelos jardins escuros em direção à sua cabana. Anda, disse Harry muito baixinho a Rony. Vamos embora. Mas Rony não se mexeu. Que é que está havendo? Perguntou Rony olhando para o amigo. Rony se virou para Harry, a expressão realmente muito séria. Você sabia, sussurrou, que Hagrid era meio gigante? Não, disse Harry sacudindo os ombros. E daí? Harry percebeu imediatamente pelo olhar de Rony que, mais uma vez, estava revelando sua ignorância sobre o universo da magia. Criado pelos Dursleys, havia muita coisa que os bruxos aceitavam naturalmente e que eram verdadeiras revelações para Harry. Mas essas surpresas tinham se tornado menos frequentes à medida que ele progredia na escola. Agora, porém, ele percebia que a maioria dos bruxos não teria dito e daí ao descobrir que um amigo tivera uma gigante por mãe. Eu lhe explico lá dentro, disse Rony baixinho. Vamos? Fleur e Rogério Davis tinham desaparecido. Provavelmente em uma moita de arbustos com mais privacidade. Harry e Rony voltaram ao salão principal. Parvati e Padma agora estavam sentadas a uma mesa distante com um grande grupo de garotos da Beauxbatons, e Hermione estava mais uma vez dançando com Krum. Harry e Rony se sentaram a uma mesa bem longe da pista de dança. Então, perguntou Harry a Rony, qual o problema de ser gigante? Bom, eles não são muito legais, terminou Rony sem graça. Quem se importa, exclamou Harry, não há nada errado com Hagrid. Eu sei que não tem, mas caracas, não admira que ele fique na moita.
disse Rony balançando a cabeça. Eu sempre achei que ele talvez tivesse ficado no caminho de um feitiço de engurgitamento ruim quando era criança. Ou outra coisa do gênero. E não gostasse de mencionar isso. Mas qual é o problema da mãe dele ter sido uma giganta? Perguntou Harry. Bem, ninguém que o conhece vai se importar, porque sabe que ele não é perigoso, disse Rony lentamente. Mas, Harry, eles são apenas gigantes cruéis. É como Hagrid disse, é da natureza deles. São como os trasgos. Gostam de matar, todo mundo sabe disso. Mas hoje não tem mais gigantes na Grã-Bretanha. O que foi que aconteceu com eles? Bem, eles estavam acabando mesmo, então um monte deles foi morto pelos aurores. Mas dizem que há gigantes no exterior, a maioria escondida em montanhas. Não sei quem é que a Maxine pensa que está enganando, disse Harry, observando a bruxa sentada sozinha à mesa dos juízes, com um ar muito sério. Se Hagrid é meio gigante, decididamente ela também é. Ossos graúdos. A única coisa que tem ossos maiores do que ela é um dinossauro. Harry e Rony passaram o resto do baile discutindo os gigantes a um canto, nenhum dos dois com a menor inclinação para dançar. Harry tentou não olhar para Cho e Cedrico, sentiu uma enorme vontade de chutar alguma coisa. Quando as esquisitonas terminaram de tocar à meia-noite, receberam mais uma rodada de aplausos estrepitosos e começaram a sair em direção ao saguão de entrada. Muitas pessoas expressaram o desejo de que o baile pudesse continuar por mais tempo, mas Harry estava absolutamente satisfeito de ir se deitar. E se alguém quisesse saber, a noite não fora lá essas coisas. Já no saguão de entrada, Harry e Rony viram Hermione se despedindo de Krum antes do garoto se retirar para o navio de Durmstrang. Ela lançou a Rony um olhar gelado e passou por ele a caminho da escadaria de mármore sem falar. Os dois amigos a seguiram, mas no meio da escada, Harry ouviu alguém que o chamava. Ei, Harry! Era Cedrico. Harry viu que Cho ficara à espera dele no saguão. Que foi? Respondeu Harry com frieza quando o garoto correu escada acima ao seu encontro. Cedrico fez cara de quem não queria dizer o que viera a dizer na frente de Rony. Encolheu os ombros, parecendo aborrecido, e continuou a subir as escadas. Escuta, Cedrico baixou a voz quando Rony desapareceu. Ele devo um favor por ter me falado dos dragões. Sabe o ovo de ouro? O seu solta um grito agourento quando você o abre? Solta. Então, toma um banho, ok? Que? Toma um banho e, leva o ovo junto e, rumina um pouco as coisas debaixo d'água quente. Vai ajudar você a pensar, acredite em mim. Harry ficou olhando para ele. Vou lhe dizer uma coisa, disse Cedrico. Usa o banheiro dos monitores. Quarta porta à esquerda daquelas estátuas de Boris. O pasmo, no quinto andar. A senha é frescor de pinho. Tenho que ir. Quero dizer, boa noite. Ele tornou a sorrir para Harry e desceu depressa as escadas para se juntar a Cho. Harry voltou para a torre da Grifinória sozinho. Receberam um conselho estranhíssimo porque um banho o ajudaria a descobrir o significado do ovo que gritava. Será que Cedrico estava gozando a cara dele? Será que estava tentando fazer Harry parecer bobo para que, ao comparar os dois, Cho gostasse ainda mais dele? A mulher gorda e sua amiga Vi estavam tirando um cochilo no quadro que cobria a entrada da casa. Harry teve que berrar luzes encantadas para que elas acordassem, e ao fazer isso, as duas ficaram muitíssimo irritadas. Quando entrou na sala comunal, encontrou Rony e Hermione tendo uma briga daquelas. Mantendo uma distância de 3 metros, os dois vociferavam um com o outro, as caras vermelhas como pimentões. Ora, se você não gosta, então sabe qual é a solução, não sabe? Berrava Hermione, agora seus cabelos iam se soltando do elegante coque e seu rosto se contraía de raiva. Ah, é? Berrava Rony em resposta. Qual é? Da próxima vez que houver um baile, me convide antes que outro faça isso, e não como último recurso. A boca de Rony ficou mexendo, sem emitir som algum, como a de um peixe de aquário fora da água, enquanto Hermione virava as costas e subia batendo os pés a escada do dormitório das garotas para se deitar. Rony se virou para Harry. Bom, balbuciou completamente abismado. Bom, isso só prova que ela não entendeu nada. Harry não respondeu. Estava gostando demais de ter feito as pazes com um amigo para dizer o que estava pensando naquele momento. Mas, em todo caso, ele achava que Hermione entendera melhor do que Rony. E assim, acabou, pessoal. Acabou mais um episódio, mais um capítulo. Chega de Harry Potter por hoje. Temos mais Harry Potter amanhã. E um grande beijo pra vocês. Até a próxima, pessoal.